Meu querido Senhor, minha querida Paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje vai ser muito importante você assistir esta catequese, porque hoje nós não vamos falar das heresias. Hoje nós vamos falar de algumas pessoas, de alguns outros movimentos dentro da igreja, que considera o termo batismo no Espírito Santo como uma heresia. Tudo aquilo que a igreja aprova, que o Santo Padre e o Papa aprova, não é heresia. Eu concordo com tudo aquilo que o Santo Padre e o Papa apoia, porque é de Deus. Porque eu sei que tudo que ele ligar na terra está ligado no céu. Então, a renovação carismática católica ela não é heresia. Não é? Todos os movimentos da igreja são de Deus. No entanto, algumas pessoas passam dos limites. Né? Aí é outro problema. Mas hoje nós vamos ver as Sagradas Escrituras. Nós cristãos cremos que só há um só batismo. Efésios 4:4 é claro. Só há um só batismo dentro das Sagradas Escrituras para a igreja, o sacramento do batismo, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse para a sua igreja: vão por todas as nações, fazei discípulos delas. De que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas João Batista disse que viria outro, ele batizava com água, mas viria outro, que ele não era digno de desatar as sandálias, correr de suas sandálias, esse batizaria no Espírito Santo e no fogo. O que é esse batismo no Espírito Santo e no fogo? Claro, o batismo no Espírito Santo, nós vamos ver, analisando dentro das Sagradas Escrituras, ele está ligado ao sacramento mesmo do batismo. Agora, o batismo no Espírito Santo, o derramamento, o fogo, ele está incluído em quê? Ele está incluído o batismo, o sacramento do batismo. Por isso chamar batismo, não há dois sacramentos. Ah, fulano é batizado no Espírito Santo. Então nós vemos dentro das Sagradas Escrituras que os apóstolos têm uma preocupação com os novos convertidos. Nós vemos ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontra aqueles homens. Recebeste o Espírito Santo. Era algo que também era algo que confirmava o batismo. Então, para aquelas pessoas terem o sacramento do batismo confirmado, era necessário perguntar se eles tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Então, essa experiência com o Espírito Santo, na igreja primitiva, era a forma de denominar o que hoje a própria igreja chama, e foi o próprio São Clemente Romano, o primeiro pai da igreja, que denominou esse receber do Espírito Santo de sacramento da confirmação do batismo. Só que nós vamos ver dentro da Sagrada Escritura, e ele não só é dado por imposição de mãos, não. Porque nós vemos aqui o sacramento do crisma. Um exemplo que nós vamos ver é na casa de Cornélio, quando Pedro está pregando. Pedro, nem um canto na Sagrada Escritura, impõe as mãos sobre Cornélio e os seus. Não. A Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 45 de Atos dos Apóstolos, que Pedro ainda estava pregando a palavra quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Hoje nós sabemos que não pode dar a confirmação, aplicar o sacramento da confirmação numa pessoa que é pagã. Ela primeiro tem que ser batizada. Aí é aquela questão, né, que nos encurralam dizendo, por que Pedro não crismou, não confirmou o batismo de Cornélio e de sua família? Porque na igreja primitiva, o olhar apostólico era se a pessoa tinha o Espírito Santo. Porque se ela tinha o Espírito Santo, certamente ela ia caminhar nos atos doutrinal da igreja de Cristo e ia viver com radicalidade a fé. Então, não era somente impor as mãos como sinal da confirmação do crisma. Né? Crisma é o nome do óleo.
Mas nós vamos ver essa experiência. É errado chamar batismo no Espírito? Não, porque o próprio Jesus chamou. Os apóstolos já tinham sido batizados sacramentalmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas, juntamente com a Virgem Maria, 120 com a Virgem Maria, em Atos 1:5. Jesus disse, quando ele estava subindo ao céu, sendo arrebatado, ele disse, vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, usar o termo batismo no Espírito Santo, eu, particularmente falando, não acho muito adequado. Para mim, chamar de experiência no Espírito, né, para diferenciar do sacramento do batismo, ou chamar de fusão do Espírito Santo, os apóstolos chamou. Paulo não perguntou, foste batizado no Espírito Santo? Em Atos capítulo 19. Mesmo Jesus dizendo, vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, e o capítulo 2 de Atos mostra esse batismo no Espírito como foi. Né? Então, no fogo, no Espírito Santo e no fogo. Vejam que João Batista disse, o Espírito Santo e no fogo. Então, batizado nas águas, e agora essa experiência do fogo, que é o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é pomba, o Espírito Santo é rual, o Espírito Santo é água viva, o Espírito Santo é o óleo que desce pela barba de Arão, como diz o salmista. Né? O Espírito Santo é o óleo, o vale do Hermon, do Monte Hermon, e muitas formas que a Sagrada Escritura mostra que é o Espírito Santo. Mas vamos ver algumas delas. Se nós vemos aqui em Números, né, ainda vamos entrar na Sagrada Escritura, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós nos deparamos com o livro de Números, nós vamos ver essa experiência com o Espírito. Né, uma espécie de Pentecostes, uma espécie de um mini Pentecostes, vamos usar essa palavra. Diz assim, ó, Eldade e o outro, Medade. O Espírito repousou sobre eles. E eles começaram no acampamento a profetizar. Essa experiência no Espírito Santo, amados, é para a missão. Aí você me pergunta, irmão, então quem não for batizado no Espírito Santo não vai ser salvo? Não. Eu não estou dizendo isso. A maioria dos santos da nossa fé não tiveram experiência com o Espírito Santo, como mostra hoje, como vemos hoje, através da renovação carismática católica, que é o que a renovação carismática católica hoje apresenta, é a mesma coisa da igreja primitiva. Então nós vemos aqui essa experiência veterotestamentária do Espírito Santo. Foi tirado, Deus tirou essa porção do Espírito que estava em Moisés, do Espírito Santo, e deu para aqueles 72 sábios, 72 sábios ficaram cheios e começaram a profetizar. Então veja a ação do Espírito Santo. Então, para poder sequer, depois nós vamos chegar lá, não esqueci o tema não, nós vamos chegar lá. Então, essa experiência com o Espírito, chamada de batismo de efusão, de receber do Espírito Santo, a gente batizado no Espírito Santo, não é? Dá a quem não tem entendimento a sensação de que ainda é pagão, que precisa ser batizado no Espírito Santo. Não é pagão. Essa experiência no Espírito Santo, eu tive uma experiência, eu quero ter experiência, uma renovação ter. Porque a renovação hoje ela é o espelho do que era a igreja primitiva. Se nós vamos ver dali, quando os apóstolos saem do cenáculo, da primeira experiência com o Espírito Santo, com labaredas de fogo, nós vamos ver que aonde os apóstolos iam, acontecia outros Pentecostes. Nós vemos vários Pentecostes dentro de Atos dos Apóstolos. Quando eles oravam, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui em Atos, né? Em Atos capítulo 4, versículo 30, eles fazendo a oração, os apóstolos, Pedro e os outros, né? Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Diz a Bíblia, mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Essa experiência com o Espírito Santo é isso, amado. Agora você me pergunta, isso aqui é para todos? Não, não é para todos. A Bíblia, quando vem dizer na experiência com o Espírito Santo, e principalmente com os carismas do Espírito Santo, que a renovação carismática tem trazido isso aqui à tona nos dias de hoje, e também na era apostólica nós vemos isso,
os carismas, né? Que nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, nós vemos os carismas para quem tem essa experiência com o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim o seguinte: todos vão falar em línguas ou orar em línguas? Não. Todos vão ter o dom de cura? Não. Todos vão ter o dom do ensino? Não. Todos vão ter o dom da pregação? Não. Então, todos vão ser doutores? Não. Porque o membro não só é feito de corpo, de braço, de dedos. Não, mas... Então, essa besteira que inventaram por aí, que alguns diziam por aí, quem não for batizado no Espírito Santo, teve uma experiência com o Espírito Santo, não é salvo. Completamente errado, é deturpação. Tá errado isso aí, tudo errado. A experiência no Espírito Santo se dá esse nome de batismo no Espírito Santo, porque essa experiência, e nós estamos vendo a experiência que eles tiveram, até mesmo para os sucessores dos líderes que estavam à frente do povo de Deus, como nós vemos aqui, ó, no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9, preste atenção: Josué, filho de Nun, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Então não só era apenas, aqui claro que nós estamos vendo a ordenação. Então, o Espírito Santo ele é dado também pela ordenação. Estamos vendo a ordenação sacerdotal, a ordenação profética daquele que vai ser o sucessor de Moisés. E nós vemos na Sagrada Escritura que o sucessor de Josué, Gedeão, também fica cheio do Espírito Santo. Jefté, o guerreiro de Deus, ele também, quando ele é escolhido, ele também fica cheio do Espírito Santo. Veja, Juízes 11, 29. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté. Veja essa experiência aqui, que é chamada, denominada de batismo no Espírito. Essa experiência com o Espírito Santo. E que hoje, na Nova Aliança, abrange os carismas. Então nós estamos vendo que essa experiência com o Espírito Santo, chamada de batismo no Espírito, não é? Ele traz vários carismas em prol da evangelização, em prol da construção do reino de Deus. Né? Presta atenção o que diz 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, na eleição de um rei, do rei Saul. Veja o que profetizou Samuel na vida do rei Saul. Presta atenção. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, e profetizarás com ele. Veja, com eles. Com quem? Com os profetas. Primeira ação da experiência com o Espírito Santo, profetizar. Por isso Paulo diz, né, 1 Coríntios 14, ele fazendo uma análise dos dois carismas, profetizar e o dom das línguas, né? E ele vai dizer que o profetizar edifica a igreja, o dom das línguas edifica a si mesmo. Dizendo aí que o profetizar é maior, mas tudo isso é ação do Espírito Santo. É a ação da experiência com o Espírito Santo. Ah, irmão, quem não orar em língua vai ser salvo? Besteira. Besteira dessas pessoas que dizem isso. Ah, quem não orar em língua, quem não for batizado do Espírito não vai ser salvo. É claro que a experiência com o Espírito Santo nos leva à santidade, nos leva ao conhecimento da fé, digo por experiência própria. Em breve vou trazer a segunda parte do meu testemunho, como tive a experiência com o Espírito Santo, profetizado pelo Monsenhor Jonas Abílio, fundador da Canção Nova. Foi ali onde a minha vida foi transformada. Foi ali onde eu saí da água para o vinho. Foi ali onde eu tive a experiência com Jesus na confissão. Foi ali onde eu tive a experiência com o dom das línguas. E ali a minha vida foi moldada. Ali eu saí do quê? Ali já estava sendo moldado, sendo transformado, caindo por terra o homossexualismo do qual vivia, não é? Pornografia, prostituição, drogas, bebedeiras, criminosas idolatrias. Então foi ali, com essa experiência. Então banalizar essa experiência, porque eu sou tradicionalista, eu não aceito isso. Tudo que o Papa aceita, que está dentro da igreja, é de Deus. Os tradicionalistas são de Deus? São de Deus. Os carismáticos são de Deus? São de Deus. Os conservadores são de Deus? São de Deus, desde que esteja o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Né? Então veja. Primeira ação. Profetizarás. A experiência de Saul com o Espírito Santo. Profetizarás junto com quem? Com os profetas.
E aqui está o que o Espírito Santo, essa experiência com o Espírito Santo de 2005 fez comigo. Ó. E te tornará em um outro homem. Pácata. A experiência com o Espírito Santo, amados, é demais. Só sabe quem vive. Quem vive essa experiência com o Espírito Santo. Chamado de batismo no Espírito, de efusão no Espírito. Essa experiência com o Espírito Santo que nos foi dado no batismo. Né? Então os apóstolos tiveram essa experiência. Depois que aconteceu a experiência de Pentecostes, capítulo 2, já não aconteceu mais com os apóstolos. Nós vimos aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que eles tiveram, continuaram tendo a experiência com o Espírito Santo. Eles oravam a ponto que tremia o lugar onde estava, o Espírito Santo descia, e eles profetizavam, anunciavam a palavra com intrepidez, a doutrina da igreja, os sacramentos, com radicalidade, na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, que era a missa, o Santo Sacrifício era chamada de fração do pão, nas reuniões em comuns, nos momentos de oração, né? Nos grupos de oração, na celebração da palavra. Então, nós vimos o que há hoje é fruto da experiência que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. E nós estamos vendo, começando aqui, Velho Testamentário. Veja, o rei Davi teve também, aqui nós vimos aqui em Samuel também está a experiência do Espírito Santo, mas porque é muitas ainda que nós vamos ver, então o vídeo fica longo. No Salmo 50, verso 13, Davi disse: de vossa face não me rejeiteis, nem me priveis de vosso Santo Espírito. Santo Espírito aqui está em maiúsculo. Então veja as experiências. Porque Davi tinha cometido o pecado do adultério e do homicídio. Então o Espírito Santo, ele, segundo aqui a Sagrada Escritura, moldaria Davi e levaria Davi ao arrependimento dos pecados e a confessar, como nós vemos em segundo a Samuel, capítulo 12, verso 14, se eu não estou enganado, verso 13, Davi confessou seu pecado a Natan. Natan disse: o Senhor perdoa teu pecado. E ali está, né, a absolvição dos pecados. Provérbios 1, 23 diz: convertei-vos às minhas demonstrações, e espalharei sobre vós o meu espírito, assim aprendereis as minhas palavras. Aqui está em vários lugares a experiência com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo, amados, não é para a missão, é para a conversão, é para a mudança de vida, né, de um povo que precisa ter um encontro pessoal com Jesus, mudar de vida. Preste atenção. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Claro, no batismo, né? Porque o Senhor consagrou-me pela unção. Fomos consagrados o quê? Profeta, sacerdote e rei. Então o Espírito Santo, que também nos é dado pelo batismo, ele vai expandir dentro de nós a sermos um povo profético, a sermos um povo sacerdotal, a sermos um povo chamado a reinar com Cristo. Aí está o reino milenar dos 1000 anos, que fala o capítulo 20 de Apocalipse. Reinamos com Cristo. Então, o Espírito Santo, essa experiência com o Espírito, muitas das vezes nos leva a ter um discernimento do que o Senhor quer de nós. A ser sacerdote, né? Um vocacionado, qual é a nossa missão dentro da igreja. Né? Então, essa experiência com o Espírito Santo nos impulsiona a um chamado no nosso coração para servir ao Senhor, para evangelizar em prol do reino de Deus. Então, aqui está. Experiência com o Espírito em prol da construção do corpo de Cristo, do reino de Deus, né? Construção do reino de Deus no corpo de Cristo, que é a sua igreja, pelo batismo. Então aqui está as ações de que esse Espírito leva. Levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar os cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, a proclamar o ano de graças da parte do Senhor. Por isso que o Santo Padre do Papa sempre proclama, né? Já trouxe no outro vídeo. O ano da fé, o ano da graça, né? O ano da esperança. Então, aqui está a autoridade se cumpre em Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele diz: agora se cumpriu sobre mim. Aqui nós já temos falado em Lucas 3,16, João Batista diz, né? Eu vos batizo com água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito
Espírito Santo e no fogo. Então, esse batismo no Espírito Santo já nos é dado o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quem não renascer da água, veja, o sacramento do batismo está ligado a essa experiência com o Espírito Santo. Então, os batizados, sacramentalmente falando, eles são chamados a ter essa experiência no Espírito, a ter essa experiência com o Espírito Santo, a adentrar-se mais profundamente no mistério. Por que mistério? Isso não se explica. As dois não tem explicação. Então, nós vemos isso acontecer na vida da igreja. Com os apóstolos, a dar a continuidade desse Pentecostes. Dessa experiência com o Espírito Santo, nós vemos hoje com a renovação carismática católica. Claro, com aqueles que sabem o que é doutrina, conhecem a fé da igreja, conhece doutrinalmente falando. Então, não estou dizendo aqui aqueles que são caricatura do protestantismo, não. Isso aí ninguém considera isso carismático. Isso aí nem é carismático, isso aí nem é caricatura do protestantismo. Tem deles que até prega em igrejas protestantes. Veja para você ver de tão caricaturas são do protestantismo que tem deles que até pregam em igreja protestante. Então essa experiência, e Jesus teve essa experiência. Veja, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que veio, o céu se abriu. Primeira razão teológica do batismo, o céu se abre no batismo para nós. Segunda razão teológica, o Espírito Santo desce de forma corpórea sobre ele, nós recebemos o Espírito Santo do batismo. Terceira razão teológica, eu vi uma voz do céu, este é o meu filho amado em quem põe a minha afeição, nos tornamos filhos de Deus, pelo batismo. Então essa é a experiência com o Espírito Santo. Em Jesus, o Espírito Santo veio em forma corpórea como uma pomba. Sobre os apóstolos, em Atos 2, veio como fogo. Como fogo. Mas preste atenção no que Jesus disse. Ele já tinha sido batizado sacramentalmente, falando. Em Atos, né? Eu vou citar outra vez. 1,5. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E é o que acontece ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Né? Chegando o dia de Pentecostes, ali aconteceu aquele evento maravilhoso que expandiu a evangelização da igreja. Ou seja, aqueles apóstolos trêmulos, medrosos, trancados por medo dos judeus. Ali onde foi que Jesus, na quinta-feira, naquele cenáculo, instituiu a Eucaristia, sua carne e seu sangue, o culto principal dos cristãos, né? Sua carne e seu sangue, sacrifício de sua carne e seu sangue. Ali eles recebem o Espírito Santo. E as portas escancaram. Com o Espírito Santo desce como fogo. O fogo queima o medo, o fogo queima o pecado. O fogo do Espírito é isso que gera em nós santidade. Já diz o Espírito Santo, Jesus disse, eu irei, mas o Pai enviará outro, o Paráclito, que ficará eternamente convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo, que está na igreja, por isso que a igreja nos guia para a verdade, no caminho da santidade, rumo à salvação. Se temos uma experiência com o Espírito Santo, melhor ainda. Porque nós vamos ver muitas coisas que vivíamos no pecado. É claro que hoje em dia tem pessoas que vivem em grupo de oração, tem até coordenadores que são amaziados, coordenadores que vivem em fornicação. Mas conheci muito isso em grupo de oração. Coordenadores hoje de grupo de oração que não pregam os sacramentos da igreja, que não pregam a fé católica, uma caricatura protestante. Eu já trouxe num vídeo descendo a lenha nesse tipo de gente. Eu não considero esse tipo de gente católico, não é. São protestantes que estão dentro da igreja disfarçados de católicos. Né? Diz, eu sou católico, mas as suas obras é protestante. Então isso aí não é católico. Né? Então nós vemos essa experiência do batismo no Espírito, como Jesus fala. Pedro, na casa de Cornélio, não impõe as mãos em Cornélio, ele recebe, veja. Então Pedro ainda estava pregando a palavra quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a pregação da palavra. Verso 46. Pois eles ouviam falar em línguas estranhas. Nós vemos que na igreja primitiva, o Espírito Santo, ele gerava uma ação naqueles novos convertidos. O sacramento da confirmação gerava algo naqueles convertidos. Ou profetizavam, ou começavam a orar em línguas estranhas. Como eu já trouxe nesse canal, o dom de línguas, né? Se nós vemos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos, 8,14,
que achavam em Jerusalém, tendo ouvido falar que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, para que recebessem o Espírito Santo, visto que ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor. Os apóstolos, eles não chamaram a experiência com o Espírito Santo de batismo no Espírito, como Jesus disse, serem batizados no Espírito Santo. Jesus quis dizer o seguinte, amados, que o batismo vai ser aperfeiçoado, vocês vão viver o batismo através dessa experiência no Espírito, que foi em Atos 2, chamando isso de batismo no Espírito. Batismo no Espírito e no fogo, essa experiência com o Espírito Santo que veio como labaredas de fogo sobre eles. Os apóstolos não chamaram de batismo no Espírito. Quer ver que não chamaram? Veja, o que o apóstolo São Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, ele pergunta àqueles 12 homens o seguinte, que mais tarde vão se tornar 12 bispos fervorosos da igreja de Éfeso. Vamos lá. Atos 19, 2. Recebeste do Espírito Santo quando abraçaste da fé? Eles se preocupavam. E a mesma coisa a pessoa perguntar, eu sou batizado, e hoje nós perguntamos, você é crismado? Confirmou o batismo? Não. Então, aconselha a pessoa a fazer uma catequese para poder receber o sacramento do crisma, a confirmação. Então, é essa a preocupação. Só que essa confirmação na igreja primitiva, ela se expandia com os carismas. Era tão forte os sacramentos na igreja primitiva que o sujeito profetizava quando recebia o sacramento da confirmação. O sujeito começava a orar em línguas, a profetizar, a anunciar a doutrina de Cristo, a anunciar a fé, né, pregada e anunciada pela igreja de Cristo. Era uma experiência maravilhosa. Era uma experiência extraordinária. Vivia os sacramentos com radicalidade, a doutrina da igreja viamente. Então, hoje é uma pena que nós não vemos assim, né? Nós vemos muito hoje, né, essa experiência com o Espírito Santo, a maioria, ser uma caricatura protestante. Então eles disseram, não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo, então que batismo seus batizados? Perguntou Paulo. No batismo de João, Paulo disse, João só dava um batismo de penitência, dizendo que era necessário ter naquele que viria depois disto, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados sacramentalmente. E quando Paulo impôs as mãos para confirmar o batismo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram todos 12 homens. Aí está a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que tem a experiência do Espírito Santo. Agora, é errado chamar batismo no Espírito? Sacramentalmente, sim. Como experiência no Espírito, não. Porque o próprio Jesus chamou. Vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1, 5. Lembre-se que eles já tinham sido batizados sacramentalmente. Quando eles chegaram no cenáculo, todos eles, quando houve ali um conclave para eleger São Matias, para ser incorporado no lugar de Judas Iscariotes, todos já tinham sido batizados sacramentalmente. Vá ver na tradição, você vai ver que eles tinham sido batizados sacramentalmente. Então Jesus chamou essa vinda do Espírito Santo, essas labaredas, essa experiência com o Espírito Santo de batismo no Espírito. Agora, se não quer chamar, também ninguém é obrigado a chamar de batismo no Espírito. Chamar de experiência no Espírito Santo, receber o fogo do Espírito. Então, né, os apóstolos mesmo não chamaram a experiência com o Espírito Santo de batismo no Espírito. Porque também nós estaríamos chamando o sacramento do crisma de batismo no Espírito. Né? Então, Paulo pergunta, recebeste o Espírito Santo? Veja a experiência com o Espírito, como é que é. Né? Veja o que diz Romanos 8, 26. Outros sim, porque outros não. Porque não são todos que vão ter essa experiência com o Espírito Santo. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem como orar. Mas o Espírito mesmo, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexplicáveis. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, né, vai dizer que aquele que ora em línguas, né, ninguém o entende. Ninguém, nem os maiores estudiosos do mundo, diz naquele capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas só Deus entende, porque o Espírito está falando coisas misteriosas que só Deus entende. Então aqui está dizendo, quando nós não sabemos nem o que pedir, nem como orar, o Espírito ora com línguas inexplicáveis, que é a oração em línguas. Existe o orar em línguas, existe o falar em línguas, que o falar requer interpretação para edificação da igreja, e existe o cantar em línguas estranhas. Então, meu querido irmão, eu trouxe aqui
para você as experiências com o Espírito Santo. A ordenação recebe o Espírito Santo também, é unção do Espírito, a ordenação sacerdotal, episcopal, diaconal, né? Então, veja que a graça de Deus acontece na vida de cada um de nós através da experiência com o Espírito Santo. Aqui está o título dessa mensagem, dessa catequese, e aqui está, você já sabe, canal do Fábio Pentecostes, aqui, que se inscreva, e aqui mais embaixo dê o joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.